Só que você precisa saber que se o namoro é regado a beijos, a abraços, a amar, ela não vai mostrar as garrinhas que estão debaixo dessa patinha peluda fofinha. E essas garrinhas precisam aparecer antes, no período de antes. Se essas garrinhas aparecem só no período de depois, isso causará muitos problemas. Mas hoje em dia, muitas mulheres não teriam a moral pra fazer isso que sua mãe fez. Exato. Porque você tem muitas que estão no Privacy, Exato. estão no OnlyFans. Exato. Então, sem pensar nessas mulheres, sem pensar nas que ganham dinheiro com isso, nas que se prostituem. Sim. Pensando nas que consomem, tá? Eu quero ouvir ainda a sua explicação sobre como a pornografia afeta a mulher. Sim. Mas depois dessa explicação, eu queria que você explicasse também quem está sofrendo mais consumindo pornografia, o homem ou a mulher? Quem sofre mais? Ó, até uma mulher aqui no chat já perguntou como apagar esses flashes. Eu acho que não apaga, não. Só jejum, né? Tem Só que fazer jejum e oração? É jejum, que eu digo, ela tem que parar de consumir, jejuar esse tipo de conteúdo, ela tem que se abster desse tipo. Isso para homem e para mulher, você tem que se abster do conteúdo, você tem que limpar a sua mente, fazer uma higienização mental. Porém, leva muito tempo para sair da cabeça, leva meses, às vezes mais de um ano. Tudo que causa na gente prazer e processos de vício, de dopamina, de descargas de neurotransmissores, causa efeito de droga. Sim. Então, causa efeito de vício que causa esse tipo de flash, esse tipo de lembrança. E é muito desafiador, porque hoje praticamente todas as pessoas que não são da igreja, que não são do setor religioso, né? Porque no setor religioso todo mundo sabe que não pode. Mas as pessoas que são do mundo, né? Como a gente fala na igreja, é normal para essas pessoas. Todo mundo assiste, é o que todo mundo fala, todos os homens. Se sentar numa roda de homens que não são da igreja, num bar, Sim. todos eles consomem. Todo mundo vai, todo mundo vê, todo mundo assiste. Então, assim, é desafiador porque você que escolher, você que tomar essa decisão de não ser uma pessoa que consome, você vai ser um extraterrestre, um ET, no meio de uma geração. Porque você vai estar escolhendo andar pela porta estreita e não pela porta larga, onde a maioria está indo. É um desafio. E desde que Jesus veio à Terra, ele fala isso abertamente. Realmente tem dois caminhos e só vai piorar. Mas falando o que você me perguntou, né, completando o assunto Quem tá sofrendo mais? da mulher e do homem, o mal que causa na mulher, claro que são várias coisas que podem causar, não é uma coisa só. Eu tô resumindo e tentando generalizar para o pior que pode acontecer. Sim. Tem outros efeitos que podem causar, né, na mente da pessoa, mas eu digo, para a mulher, o pior é que a mulher, ela passa a ser despertada sexualmente antes da hora dela estar pronta para um despertamento sexual. Porque o homem, o design que Deus fez no corpo do homem é compatível com o que Deus quer que aconteça. Que o homem descubra a sua sexualidade mais rápido do que a mulher, para que o homem entenda que ele tem uma responsabilidade muito grande ali, acerca dele poder fazer um filho numa mulher, dele entender que o órgão genital masculino tem um design próprio, específico, e até mesmo a própria procriação, né? A existência da espécie, tudo para preservação da espécie, o instinto do homem é feito para o homem não ter tanto controle, porque isso ajuda até na preservação da espécie. Sim. Acontece que a mulher, ela já tem um design interno, tudo para dentro, tudo guardado, tudo escondidinho, e a Bíblia fala muitas vezes sobre o corpo da mulher de formas poéticas, né? Tem um momento na Bíblia que a Bíblia chama o corpo da mulher de um jardim secreto, de um jardim fechado, que o homem precisa entender que aquele é o jardim dele, privativo dele, que ele vai usufruir. Então, a mulher, quando ela assiste pornografia, e elas estão assistindo hoje muito cedo, porque da mesma forma que um colega manda para um amiguinho no WhatsApp do amiguinho de 8, 9 anos, ele manda um emoji de uma cena de sexo, de uma cena de homem e mulher, um por cima do outro, ou um de lado, ou não sei o quê, ou alguma imagem pornográfica, aquilo entra muito rápido, um emojizinho assim, daqueles emojis que se mexe. Aquilo entra muito rápido, é irreversível no cérebro de um menininho de 8, 9 anos. Então entrou, não tem mais como tirar, né? Nunca mais você apaga o que ele viu.
Ele sabe o que ele viu, ele não entende direito o que que aquilo significa, mas ele sabe, meu Deus, aquilo ali é interessante e aquilo tem um estímulo, né, cerebral. Para a menina, da mesma forma, tem sempre uma pessoa no meio que vai jogar. Sim. Às vezes não é a própria amiguinha dela, às vezes é um coleguinha menino, porque ele já é corrompido Mais e ligeirinho. ele quer que ela faça as coisas que ele vê na pornografia com ele. Então é muito comum menininhas já serem aliciadas pelos próprios coleguinhas, ou às vezes um homem mais velho, pedófilo, etc, etc, também entram em muitos desses sites, desses aplicativos, para também tentar corromper. Por que o objetivo é corromper? Porque se a menina for iniciada mais cedo, ela não tem um cérebro maduro para entender toda a estrutura física dela, ela vai se perder sexualmente muito antes dela ter consciência sexual. Consciência de que o corpo dela é um portal, de que a mulher tem o útero é um portal por onde pessoas vêm para a Terra, que a gente é um ser sagrado. Para Deus vir, para Jesus encarnado, Deus encarnado, Jesus vir na Terra, precisou de uma mulher. Não precisou do espermatozoide de José, mas precisou do útero de Maria. Então, essa realidade é uma realidade que é a profanação da mulher. A profanação, que o diabo persegue a mulher desde o início, né? Sim. Então é a profanação, vamos profanar aquilo que Deus criou, né? A mulher, por isso que Maria é tão importante, né? E os evangélicos, eu sou uma pastora evangélica e eu sou uma pessoa que fala muito sobre Maria. Eu não adoro Maria, mas eu amo Maria, porque Maria foi uma mulher que exerceu a missão dela de uma maneira belíssima, que eu acho que praticamente ninguém conseguiria. Ela tinha algo de muito especial que Deus encontrou nela, uma fidelidade, que ela foi até o fim, que não dá para entender o que aquela mulher passou. E se você parar para pensar, a primeira mulher, a Eva, ela deu uma brecha para o pecado entrar na humanidade. E o pecado, então, entrou através da Eva. A Eva comeu o fruto. Adão poderia não ter comido. Por quê? Porque Eva não tinha o poder de obrigar Adão. Mas ele foi Porém, entre Deus e uma mulher, Adão escolheu ir com a Olha aí. mulher. Mas tem uma história que o pessoal brinca, que fala que não se pode culpar Adão, porque qualquer homem comeria qualquer coisa oferecida por uma mulher pelada. Exato. Então, a gente não pode também culpar o Adão por causa disso. Porém, eles não tinham a visão que nós temos. Eles não Eles se eram viam puros, nus, Mas por que você acha entendeu? que... Por isso ele não estava vendo que ela estava pelada. Não, Eles sim. tinham visão. Eles se viam dentro do corpo espiritual. Eles se viam como cachorro e gato vê a gente. Mas você acha que o diabo acha a mulher mais fácil de ser convencida que o homem? E por isso veio por Eva e não por Adão? Porque o fraco do homem são os olhos e o fraco da mulher são os ouvidos. O homem cai pelos é olhos. verdade. a Isso é mulher verdade, cai- Isso é verdade mesmo. A mulher não cai pelos olhos, a mulher cai pelo ouvido. Então, tanto que você vê mulheres lindíssimas com homens que não são tão bonitos. Porque Graças a Deus, porque a gente que é feio aqui. A mulher, ela não precisa da beleza para admirar o homem. Sim. Ela não precisa. Às vezes a beleza ajuda, mas não precisa, entendeu? Aliás, a beleza, ela não consegue, de um homem, né? Não consegue sustentar um relacionamento. O fato do cara ser bonito, sarado, não consegue sustentar. E eu digo mais, O cara tem que ser bom de desenrolo. até mesmo a riqueza de um homem não é capaz de sustentar um relacionamento. Ao contrário do que muita gente pensa. Eu digo isso falando especificamente de mulheres realmente boas, honestas, dignas. Não estou falando das prostitutas, não estou falando das mulheres do job, não estou falando das carreiristas. Que é a mesma coisa, né? Eu fico louco com isso. Falar, eu sou do job. É prostituta, não tem isso, né? Perfeito, exatamente. É. Então, 2025, né? Versão É. 2025. exato. Então, assim, eu não estou falando das mulheres cachorras, das mulheres oferecidas, das mulheres que têm problema, são desvirtuadas nessa área. Eu não estou falando desse grupo, ok? Estou falando de mulheres dignas. Uma mulher digna, o dinheiro do cara também não é suficiente para fazer ela admirá-lo. Então, a mulher, para admirar o homem, tem um conjunto de características que ela precisa encontrar e que não são fabricáveis. Por isso, dentro do meu trabalho, eu tenho dedicado hoje um tempo para ajudar os homens, para ensinar os homens. Eu tenho até um curso online, foi a forma como eu encontrei. Eu não está aberto hoje, por isso eu não estou nem falando do curso, porque está fechado. Eu, de vez em quando, abro inscrição e fecho, porque
eu tenho que controlar, porque tem mulher que quer assistir, ela não pode assistir, então a gente tem que, enquanto está aberta a inscrição, a gente tem que controlar para se tiver alguma mulher a gente expulsar. É super complicado, e da mesma forma o curso das mulheres, os homens não podem assistir, porque é um ambiente seguro para a gente falar dos assuntos femininos e para os homens um ambiente seguro para eu falar com eles assuntos do universo dos homens. Então ali, no ambiente virtual, eu consegui gravar, já deixei tudo gravado, para eles os assuntos sobre 12 etapas, 12 protocolos bíblicos que eu ensino para todos os solteiros, homens e mulheres, cristãos, acerca da Bíblia, ensinando sobre como é realmente a forma correta de se portar no período de antes. Porque há um acontecimento que divide 2 etapas da vida do ser humano. O acontecimento chamado casamento, ele divide sua vida em a etapa de antes e de depois. A sua vida, ela é antes de casar, depois de casar. Verdade. Completamente diferente. E as 2 etapas, elas têm protocolos, entre aspas, protocolos específicos. Por que eu uso a palavra protocolo? Porque a Bíblia se refere, Deus se refere muitas vezes a ele e ao reino eterno dele, como uma monarquia espiritual. E não existe monarquia sem protocolo. Não existe reino sem protocolo. Então você vai encontrar o protocolo, é a forma como Deus quer que as coisas sejam feitas. Então existe toda uma forma de vida, de conduta que, para o cristão verdadeiro, antes de casar tem que acontecer. Marca-se então o dia do casamento, é um marco. A partir dali agora tem o protocolo de depois de casado. A igreja, de certa forma, tem sido muito fraca em ensinar os protocolos de antes. A igreja fala muito casa, 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 principalmente como uma fuga para não cair em pecado. E eu sou totalmente contra essa empurração, essa aceleração para casar. Por quê? Porque o casamento é a maior decisão da vida de um cristão depois de aceitar Jesus. Aonde que está isso na Bíblia? A Bíblia começa com casamento e termina com casamento. Ela começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento de Cristo e da igreja. Então, o que acontece? Deus escolheu o casamento para representar a forma como ele se relacionará com a sua igreja. O casamento é a coisa mais séria da vida de uma pessoa. E a forma como eu tenho visto ser conduzido isso pelas igrejas, pelos pastores, tipo, o importante é uma pessoa de Deus, o importante é orar, é muito masculina, porque para o homem não é tão importante admirar. Para o homem é importante achar bonita, porque o homem cai pelos olhos. O fraco dos homens são os olhos, o que o homem vê. Então, para o homem, a mulher sendo linda aos olhos do homem, dando prazer, Ezequiel 24:16, Deus vem para o profeta e fala que a mulher dele vai morrer, e Deus entrega um segredo. Ele fala assim: hoje, Ezequiel, eu tirarei a delícia dos teus olhos. Outra tradução diz: eu tirarei o prazer dos teus olhos. Outra tradução diz: o deleite dos teus olhos. Deus entrega que ele fez a mulher com o poder de ser e de dar prazer ao homem, do homem olhar. Deus fez a mulher com esse poder. Então, só para concluir, a mulher, ela tem o poder de causar no homem bem-estar, estabilidade, só de você olhar. Se você que é casado, você pode testificar. Quantas vezes você está com um dia atribulado, você chega, você olha para tua mulher, você que se acalma. Você já reparou isso? Verdade. Você já reparou que olhar para a beleza dela te acalma? Verdade. Saber aí, que é Vanessa. tua, saber que você pode, saber que é teu, saber que é segura, que é fiel, entendeu? Traz o que para você? Calma, paz, tranquilidade, rumo. Para nós mulheres, não é assim que funciona. Nós não somos satisfeitas com a beleza. Para nós, é necessário que tenha um conjunto de características que faça com que a gente admire o homem. Muitos homens pensam que é só ter o dinheiro. Ser sarado, ser bonito. Mas é muito além disso. E elencando dinheiro, beleza, que mais que a senhora colocaria? Assim, que não que a é mulher, suficiente. que a mulher quer, por exemplo. A mulher quer, vamos supor, que ela quer beleza, ela quer dinheiro. Mas eu tô falando o contrário. Eu tô falando que essas coisas não são suficientes para fazer uma mulher do bem, realmente, íntegra, a continuar admirando o homem. Sim. Sem Então, admiração, o casamento acaba, relacionamento acaba. O que precisaria pra mais? Mulher, né? O que precisaria mais? O que o homem tem que ter? Na verdade, eu não entrei nessa parte do que o homem tem que ter. Eu tô falando, não é suficiente. Sim. Muitos homens se enganam achando, se eu for bonito, se eu for gato, se eu for rico, se eu tenho rico, terei uma mulher maravilhosa. Só que não.
Você vai ter cachorras, você vai ter do Jobs, você vai ter um monte de safada, de cachorrona, mas você não vai ter garantia de que você vai ter uma mulher maravilhosa. Inclusive, muitas se fingem de maravilhosa para te enganar. Mas- Então, aí é que tá o desafio. Hum. O que que faz uma mulher realmente admirar o cara? Esse conjunto de coisas só aparece, Léo, se você começar o relacionamento pela amizade. Pô, isso eu concordo. Por quê, Léo? Porque a mulher, a gente, né? O quanto a gente é barra pesada. Eu faço uma brincadeira há muitos anos com o pessoal, quando eu já não estou mais pregando hoje nas igrejas, porque eu faço meus próprios eventos, mas preguei muitos anos para os jovens. Eu brincava, fazia. Sabe a pata de uma gatinha? A patinha da gatinha macia, peludinha? Você olha, é como a mulher, é o exemplo de uma mulher. Ai, que fofinho. Só que você precisa saber que se o namoro é regado a beijos, a abraços, a amar, ela não vai mostrar as garrinhas que estão debaixo dessa patinha peluda fofinha. E essas garrinhas precisam aparecer antes, no período de antes. Se essas garrinhas aparecem só no Depois. período de depois, isso causará muitos problemas e uma desestabilidade no relacionamento. Então, os protocolos que eu ensino ajudam você a extrair da mulher todas essas garrinhas e ajudam também a mulher a extrair de você Olha, quem as você garrinhas realmente também. é quando você está estressado. Porque se você começa um namoro beijando na boca, passando a mão, É. agarrando, você também vai varrer para debaixo do tapete Mas o seu quando é- temperamento, os Sim, seus sim. defeitos, como é que você é quando você está estressado, mal-humorado, quando você não quer conversar, quando você não quer discutir relação, que você se fecha no seu mundo. Tem homens que se fecham, ficam 3 dias sem conversar. Nossa. Tem vários casos Imagina assim. as mulheres ficar doidas, né? Mas tem vários, tem famílias inteiras assim. Família inteira, Tem sim. família, tem de geração em geração. O pai era assim, o avô era assim, o filho é assim. E vai passando Tem de que quebrar geração. isso daí, né? Exato. E isso, tem mulheres que elas já se acostumaram, é assim. Normal, não. Isso adoece, isso dá um É. câncer na mulher. Se a mulher for uma boa pessoa, geralmente coisa ruim não adoece, não. Geralmente é gente boa, que Mas- é boa, mas que hoje- aguenta. Sim.